tudo bem? Hoje eu vim falar pra vocês sobre as matérias que eu estudei no terceiro bimestre de psicologia. Já tem o vídeo do primeiro bimestre, do segundo bimestre e do primeiro semestre. Tipo, o que? Como assim? Tá bom, ficou confuso. Pera. Eu fiz um semestre numa instituição, né, de uma universidade, e daí eu troquei de instituição e comecei todo de novo o curso, porque nessa instituição que eu tô, o curso é anual e não semestral. Então eu precisei começar de novo. Eu vou deixar o link desses vídeos aqui na descrição do vídeo e também nos cardzinhos aqui em cima. Aí vai ter lá do primeiro semestre, que é o primeiro vídeo que eu gravei sobre a psicologia. Aí vai ter vídeo das matérias do primeiro bimestre e daí depois a do segundo bimestre e até que enfim esse é o do terceiro bimestre. Então vamos lá. Curte o vídeo, gente, que é muito, muito, muito importante. Vocês não têm noção quanto é importante que vocês curtam o vídeo. Sério, muito sério. Porque assim, se vocês curtirem, o YouTube entende que é um vídeo legal e daí ele recomenda pra outras pessoas, sabe? Então curtam, comentem, comentar a mesma coisa, né? Quer dizer que vocês estão interagindo com o vídeo, então quer dizer que é um vídeo bom. E as matérias que eu tive foram... Tem uma colinha aqui pra eu não esquecer nenhuma. Avaliação psicológica 1, antropologia e sociologia, desenvolvimento de habilidades psicológicas, psicologia do desenvolvimento, genética humana, e eu tive uma matéria EAD que era filosofia e ética. Além dessas matérias, as pessoas que entram nessa universidade, elas têm duas matérias extras que eu consegui eliminar, porque como eu já falei, eu já tinha começado numa outra instituição, aí eu consegui eliminar essas duas matérias, que é História da Psicologia e Neuroanatomofisiologia. Então essas duas matérias eu não vou saber falar nada pra vocês, porque eu não faço elas, eu só vou falar das que eu fiz, entendeu? Bom, vou começar pela primeira aqui da lista, que é a avaliação psicológica. Gente, pra começar, aumentou a carga horária dessa matéria. No primeiro bimestre a gente tinha 20 horas, no segundo a gente tinha 20 horas, e agora a gente tem 40 horas só nesse bimestre, tipo, duplicou, né, a carga horária. Quer dizer que a gente teve 4 aulas dessa matéria por semana. A gente tinha 2, agora tivemos 4. E essa matéria, a gente fez o trabalho mais desafiador da vida. Na verdade, no terceiro bimestre a gente ainda estava fazendo, fomos terminar só no último. Eu já terminei, tá, gente? Por isso que eu já tô adiantando pra vocês. Nós fizemos um trabalho onde a gente tinha que escolher um fenômeno. Se você assistiu o vídeo do primeiro bimestre, você vai ter ouvido falar sobre fenômenos, né? O fenômeno, basicamente, é qualquer comportamento humano, bem assim, grosseiramente, né? Qualquer comportamento de um ser humano com alguma coisa ou de um grupo de pessoas com alguma coisa ou com algumas coisas. Então a gente tinha que escolher qualquer fenômeno e fazer um trabalho de artigo científico em cima disso, com o objetivo da matéria de aprender a fazer observação direta. Precisava de tudo isso? Não precisava, mas a professora é animada e ela falou, não, vou passar um trabalhão já pra vocês no primeiro ano. Foi tipo um mini TCC pra gente fazer. No final, graças a Deus, deu tudo certo. Tá, eu comecei numa equipe e a gente trocou várias vezes de fenômeno até se encaixar. No final foi decidido trabalhar sobre a influência que o técnico exerce sobre as atletas em momentos de jogos e treinos. É que é bem longo o título. Tipo, como que influencia as palavras dele e as atitudes dele. Só que não era um tema muito do meu interesse, então eu resolvi trocar de equipe e eu fui para uma equipe que estava estava fazendo a observação de um menino com TDAH e suspeita de alguns outros transtornos. Só que assim, como é um estudo de caso, eu não posso dar muito detalhes pra vocês, sabe? É tipo, basicamente isso. A gente ia até lá, ele fazia uma intervenção psicológica e a gente conseguia ver através de uma sala de espelho, né? Que é uma sala onde as pessoas ficam aqui e daí quem quer assistir fica do outro lado e tem um espelho e quem tá lá sendo observado não vê os observadores, entendeu? Enfim, a gente trabalhou com isso. Nesse primeiro bimestre a gente tinha que fazer a introdução do trabalho e o método, né? Um artigo científico ele tem introdução, método, os resultados, análise dos resultados e conclusão. Nesse primeiro bimestre a gente fez a introdução e o método, né? Que foi muito difícil, gente, a introdução, teve que fazer muitas pesquisas, buscar muitas referências, então foi bem trabalhoso. Além desse trabalho maior, a gente teve vários trabalhinhos pequenos, porque nesse bimestre a gente não teria prova, a nota seria composta só por trabalhos.
Então metade da nota era desse trabalho grande que eu contei pra vocês, e a outra metade foram vários trabalhinhos que a gente foi recebendo. Além de aprender a fazer esse artigo científico, fazer a observação direta e os trabalhinhos, a gente teve várias outras coisas para estudar. Por exemplo, registro cursivo contínuo, que é, por exemplo, acontece uma cena ou algo assim e você escreve tudo o que acontece com uma linguagem científica, digamos. Eu não posso falar assim, ó, vou descrever essa cena. Eu não posso falar assim, a mulher está feliz e fez com os ombros como se estivesse sendo fofa. Não posso. A forma correta seria primeiro a gente descrever todo o ambiente com uma linguagem assim super clara, aí dizer, mulher ergue os ombros. Que eu fiz assim, eu não posso falar que eu tô, sendo fofa. Mulher sorri. Mulher vira a cabeça para a direita. Eu não posso nem colocar assim, mulher vira a cabeça levemente para a direita, porque pode ser que uma outra pessoa leia e entenda de uma outra forma, entendeu? Enfim, gente, é bem chatinho, mas é bem importante na hora da gente fazer uma observação direta. Tá, além disso, a gente viu sobre as formas de se conhecer o mundo, digamos, que existe senso comum, a forma científica, religiosa e filosófica. Por exemplo, quando eu digo, tomar leite com manga faz mal. Da onde que eu cheguei nesse conhecimento? Pelo senso comum, porque todo mundo fala. Pode ser provado cientificamente? Pode ser, mas não foi. Só um detalhe, tá? Isso não é verdade. Cientificamente foi feito um estudo avaliando não sei quantas pessoas que comeram leite com manga e chegou no resultado de que realmente não faz mal. Isso vem através da ciência, né? Algo que é feito com um método, sabe? Não só da cabeça. Religioso seria... Eu tenho certeza absoluta que manga com leite faz mal e é isso, e ponto. Não adianta, é isso, não tenho o que falar. Ponto final. Não aceito nenhuma outra verdade. Não precisa ser necessariamente algo sobre Deus, sabe? Mas é algo que não tem outra explicação. Tipo, a criação do universo. Foi Deus que criou o universo e ponto final. Não pode ser que Deus tenha feito o Homo sapiens lá e tal, não sei o quê. O filosófico seria quando você fica... Olha, será que a gente conhece as coisas como elas realmente são? Ou será que isso só não foi colocado na nossa cabeça? Não, mas se fosse colocado na nossa cabeça, a gente não ia pensar se a gente conhece realmente as coisas, sabe? Esse tipo de... A pessoa fica filosofando, literalmente. Tá, o que mais? Linguagem científica, forma de conhecer, beleza, acho que eu falei tudo. Outra matéria foi antropologia e sociologia. No primeiro e no segundo bimestre eu falei super bem dessa matéria, disse que era muito interessante, porque a gente estudava só antropologia. No terceiro bimestre começou sociologia e eu achei um pouquinho chato, assim, é que é uma coisa muito particular minha. Tenho várias amigas que preferiram 1000 vezes a sociologia do que a antropologia. Mas ele fala muito sobre indivíduo e sociedade, como que o indivíduo se coloca na sociedade, como que a sociedade interfere na vida do indivíduo, se o indivíduo exerce força sobre a sociedade ou se é a sociedade que exerce força sobre o indivíduo. E tudo isso na visão de Berg e... não sei o que, Elias. Norbert Elias. Aí fala também sobre a formação do indivíduo, né? O que te define, por exemplo... Quem sou eu? Eu sou uma influenciadora digital, eu sou uma estudante de psicologia, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou esses atributos. E daí a pessoa acaba às vezes achando que porque ela fez psicologia e ela atuou como psicólogo, ela vai ser sempre uma psicóloga, mesmo depois que parar de atuar, entendeu? Porque fala muito assim dessa transição. Por exemplo, hoje eu sou influenciadora digital, mas se daqui, sei lá, 10 anos eu parar de ser influenciadora digital, isso não vai me definir mais. Mas o que acontece é que as pessoas geralmente continuam se definindo por isso. Tipo, uma pessoa se aposenta e ela continua dizendo, eu sou advogado, então sou um advogado aposentado. Tipo, ele não é mais um advogado aposentado, ele é um aposentado. Vocês entenderam? Aí fala sobre o outro significativo e o outro generalizado, né? Que tem muito essa questão do apego. A gente tem apego pelo outro significativo, alguém que influencia na nossa vida, que nos socializa, né? Nós nascemos humanos e daí depois nós somos humanizados. Gente, desculpa, mas é que tá vindo sol aqui e tá ficando muito clara a imagem. Eu vou resolver isso pros próximos vídeos, prometo. Agora eu vou falar sobre desenvolvimento de habilidades psicológicas. Você
você assistiu esses outros vídeos que eu indiquei, você viu que essa é uma matéria que está mais focada no indivíduo do que pro atendimento, sabe? Quando a gente faz psicologia, a gente aprende a curar os outros, e essa é uma matéria mais individual. Então, a gente estuda uns temas bem legais. E esse bimestre foi baseado no livro Inteligência Social, de Daniel Goleman. Acho que é assim que fala, vocês já viram falar? Ó, é esse livro aqui, ó. Na verdade, eu mandei imprimir ele, porque é um pouco caro. E daí o professor tinha em PDF, ele passou e a gente imprimiu. Então, foi baseado inteiramente nesse livro. Então, ele fala muito sobre o Wi-Fi neural, sobre a conectividade entre as pessoas, sobre redes de apego, sobre interação social. É bem interessante, assim, eu recomendo. Quem gosta de lidar com o público, é muito legal, assim. Fala de sincronia, de várias coisas. É bem interessante. Ó, uma parte bem interessante eu vou ler aqui pra vocês, ó. Os neurônios espelhos tornam as emoções contagiosas, deixando que os sentimentos que testemunhamos fluam através de nós, ajudando-nos a entrar em sincronia e seguindo o que está acontecendo. Por exemplo, sabe quando alguém começa a rir e você ri também? Então, é por causa do Wi-Fi neural que vocês estão tendo uma certa conectividade. Olha como a luz muda do nada. Gente... Enfim, está tendo uma certa conectividade entre você e a pessoa e acontece essa troca, o Wi-Fi neural, né? Muito interessante, muito legal. Próxima matéria é a minha preferida, Psicologia do Desenvolvimento, mas isso vocês já sabem, porque vocês já assistiram os outros vídeos. Deixa eu pegar aqui pra vocês. Algumas matérias eu não preciso nem pegar pra falar, porque eu já fiz meio que um resumo. Aí outras eu acho melhor eu pegar, porque daí eu não fiz o resumo aqui pro vídeo. Muito bem, esse é o meu pacotinho aqui de Psicologia do Desenvolvimento. Bem, a gente começou terminando o conteúdo do bimestre passado, que era sobre as crianças, né? Então a gente viu sobre o desenvolvimento emocional de 2 a 6 anos, que para Freud é a fase anal, de 2 anos, e de 3, 4 anos é a fase fálica. Isso mesmo, início da fase fálica. Eu não vou explicar muito pra vocês, gente, porque esse vídeo vai ficar gigantesco. Ainda mais se eu for falar sobre fase fálica, complexo de Édipo. Vai repercutir demais, é melhor não. Tá, depois a gente falou sobre o estágio categorial, né, segundo Vallon, que é da idade entre 6 e 11 anos. Falamos sobre o desenvolvimento emocional também, emocional e físico. Aí entramos no conteúdo do bimestre, realmente, que era a adolescência. Gente, adolescência é um negócio complicado, vou falar pra vocês. Aí a gente estudou também, como sempre, os aspectos emocionais e físicos, falou sobre todas as mudanças no corpo que o adolescente passa, tanto da mulher quanto pro homem, que não preciso nem comentar aqui com vocês, né? Aí o aspecto emocional foi o que me chamou mais a atenção. Fala que os mesmos traumas, digamos, as nossas mesmas dificuldades emocionais, elas perduram para a adolescência, por exemplo. Se uma questão sua da infância é a minha mãe não me ama, eu não sou boa o suficiente, na adolescência isso só vai aumentar, né? Só vai intensificar. Isso já vou adiantando pra vocês, é a mesma coisa pra vida adulta, mas vocês vão ver no vídeo do 4º bimestre. Uma das grandes questões da adolescência é essa mudança do eu, né? Antes eu era uma criança e agora eu estou me tornando um adulto. Então o adolescente passa por várias mudanças corporais e ele começa a se questionar quem sou eu nesse novo corpo, né? E também tem muita questão dos pais, né? Eu sou uma criança ou eu sou um adolescente? E se para uma criança era normal, não tinha cobrança, não tinha nada, para o adolescente já tem, né? Você já é maior, você já é crescido, você já tá na hora de você arranjar um emprego, vai ter que se formar, vai ter que decidir uma faculdade que você vai trabalhar pro resto da vida, vai ter que ter mais autonomia, só que ao mesmo tempo não pode ir naquela festa porque você ainda é criança. E aí é um reboliço de informações, então é uma fase bem complexa, onde Freud dizia que de 6 a 11 anos era uma fase de latência, onde a criança ela ficava mais de boa emocionalmente. Na adolescência isso volta tudo, volta a ser uma bagunça. E o trabalho daí do bimestre foi entrevistar um adolescente. A gente tinha um questionário e ele ia respondendo, a gente ia marcando o que ele respondia. E a partir disso a gente tinha que embasar na teoria, né? No desenvolvimento emocional e
da personalidade, desenvolvimento físico do adolescente. E foi bem legal, gente. Eu vou falar pra vocês. Ó, por exemplo, uma das perguntas era: já pensou na carreira que quer seguir? Por que chegou a essa conclusão? E se ainda não decidiu, quais as possibilidades que você considera? E um fenômeno bem interessante, assim, que a maioria dos adolescentes falaram assim: eu quero ser médico. E quando se perguntava por quê, ai, por causa do Grey's Anatomy. Imagina você escolher uma profissão com base numa série de televisão. Não faz sentido, né? Como vocês podem ver, os adolescentes, eles ainda não tinham formado muito bem a sua identidade e tal. Então eles ainda viviam num mundo um pouco de ilusão. Conforme o adolescente vai crescendo, tendo lá seus 18, 19 anos, o que é esperado é que ele crie um pouco mais de concretude no que ele fala, que ele não baseia a sua profissão numa simples série de TV. Ah, gente, eu já tava esquecendo, faltou uma matéria no começo do vídeo pra eu falar pra vocês, que é transtornos do desenvolvimento e deficiências. Gente, essa matéria é sensacional, sensacional. Nessa matéria, a gente estudou bem a fundo sobre o TDA e o TDAH. É muito interessante, gente, assim, sobre quais os sintomas, como é feito o diagnóstico, as indicações de como lidar com essa criança, o que ajuda, o que não ajuda, como lidar com a família. Muito, muito interessante. Aí sobre as dificuldades de aprendizagem a gente estudou também. E aí a gente viu sobre dificuldades na escrita, dificuldades na leitura, dificuldades na matemática, dificuldades na fala. Era um pouquinho chato ficar decorando cada nome, né, de dificuldade e decorando o que é, mas, né, faz parte. Era bastante coisa. E nós fizemos um trabalho incrível, incrível. A gente tinha que ir em alguma instituição que trabalhasse com algum tipo de deficiência e fazer um trabalho embasado nisso. A gente foi numa PAI que tem aqui em Curitiba. Na verdade, tem várias APAIs em Curitiba. Acho que tem no mundo inteiro, no Brasil inteiro, ou não. Aí nessa cidade tem a PAI. Enfim, aqui em Curitiba tem várias e a gente foi em uma que trabalhava com adultos entre 18, a partir de 16 até quantos anos tivesse. Tinha lá uns já idosos, né, com 60 anos. E, gente, que experiência foi essa? Meu Deus! Foi muito legal. Eles trabalhavam com vários níveis. A unidade, assim, que a gente visitou, porque era tipo um sítio, que daí tinha as unidades, né? Na unidade que a gente foi, o índice de dependência, não é índice que fala, o nível, né? Era médio. Então, eles conseguiam se locomover sozinho, tinha uma certa autonomia, né? E, gente, eu não sei nem falar, porque eu entrei no começo, sinceramente, eu fiquei com um pouco de medo, né? Porque eles são um pouco grandes e daí eles vêm tão animados pra cima de você e ficava tipo, ai meu Deus, não me machuque. Só que depois eu entendi que era simplesmente muito carinho, muito amor, e daí eles vinham, abraçavam, beijavam a gente, davam uns presentinhos, sabe, uns papelzinhos e nossa, você viu uma que cantou, gente, a coisa mais linda do mundo. Sério, foi muito gratificante, assim, essa matéria, poder fazer esse trabalho. Eu nunca tinha ido. Foi muito lindo, gente. Genética humana foi uma matéria nova, que começou agora no terceiro bimestre, e era uma matéria blend. Então, a gente era, tipo, meio semipresencial, sabe? A gente recebeu não, né? Teve que imprimir uma apostila. E a partir dessa apostila, eram as aulas, né? Aí teve uma prova por bimestre e vários exercícios online pra fazer, embasado no livro. Achei uma matéria um pouquinho chata, porque fala muito sobre genética, né, gente? É genética, não adianta. Então fala sobre genes, sobre DNA, sobre RNA, sobre ligações de não sei do que. Então, eu achei mais ou menos, fala sobre as leis de Mendel, fala bastante coisa, assim. Aí, nesse primeiro bimestre, eu achei bem difícil. No segundo bimestre, que vai ser o quarto, né? O meu primeiro bimestre de genética humana foi o terceiro e o quarto é o segundo bimestre de genética humana. Foi bem, assim, mais pra genética. Aí, no próximo bimestre, eu vou contar pra vocês no próximo vídeo, vocês vão ver aonde que entrou a psicologia nessa matéria. Combinado? E a última matéria é aquela matéria EAD que eu falei pra vocês, que se chama Filosofia e Ética. Era uma matéria que tinha uma apostila também um pouco menor do que a de genética,
mas o curso era menor também, né? Durava um mês. E daí a gente recebeu a apostila, recebeu não, tinha que imprimir, tinha que ler, fazer um exercício no portal e no final do mês a gente ia lá e fazia uma prova. A gente viu sobre cidadania, sobre a filosofia, teve uma introdução de filosofia, falou de alguns filósofos, tipo Aristóteles, Descartes, essas coisas. Aí depois entrou em ética, falou muito sobre código de ética, sobre o que é aceitável e tal, mas também bem por cima, vou falar bem a verdade. Aí depois, conhecimento e ciência. Não lembro o que é isso. Enfim, gente, não é muito legal não, vou falar pra vocês. Eu não sei se é porque foi em EAD, mas foi um pouco chata essa matéria, assim, não lembro de pouquíssima coisa que eu aprendi. Mas é isso, gente, eu espero demais que vocês tenham gostado. Eu sou super apaixonada pelo meu curso, super recomendo psicologia, a instituição que eu tô fazendo, é maravilhoso. Se você quiser saber alguma coisa além, alguma coisa que eu não falei, se você ficou com alguma dúvida ou quer saber qualquer coisa, é só deixar aqui embaixo pra mim nos comentários que eu respondo vocês com certeza. Ou me manda lá pelo Instagram que eu também respondo todos vocês. Tiro um tempinho assim todo dia pra fazer isso. Compartilhem com os amigos, com alguma amiga ou um amigo que queira fazer psicologia. Me siga lá no Instagram, já falei pra vocês, né? É isso, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo. Daqui uns dias saio do quarto bimestre também.